Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, mais um início de semana, que o Senhor nos dá a oportunidade, amados, de estarmos aqui podendo meditar na Sua palavra e aprender com Ele nessa manhã. Amém? Irmãos, é uma alegria imensa poder compartilhar nessa manhã, aleluia, mais uma palavra do Senhor com a tua vida. Amém? Juntos nesse propósito de orarmos e buscarmos a presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? E nesse dia Deus me deu uma palavra, irmãos, que está lá no livro de Jeremias, no capítulo 18, a partir do versículo 1. Amém? O título dessa palavra, aqui na minha Bíblia, está escrito assim: O vaso do oleiro. Glória a Deus. Diz assim: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Amados, primeira coisa que nós aprendemos no versículo 1, Deus dá uma ordem a Jeremias. Deus fala para ele: levante-se, Jeremias. Levante-se. Primeira coisa que nós temos que fazer é nos levantar. Pastora, eu não tenho força para levantar. Quem te dá força é o Senhor. Pastora, eu não tenho ânimo para buscar. Quem te dá ânimo é o Senhor. Aleluia. É Ele. Tudo está no Senhor, amados. Não está em nós mesmos. Pessoas que procuram a força em si mesmo não vão encontrar, porque a nossa força não vem de nós, a nossa força vem do Senhor. Quando você entender, meus amados, que a batalha que você está enfrentando, a batalha que você está vivendo, é uma causa perdida, sem Deus, você vai viver pelejando, vai viver caindo, vai viver sem ânimo, sem vontade, vai viver fraco, vai viver levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai, nunca firma. Por quê? Porque você está esperando uma força que vem de ti. Isso não vai dar certo. Porque a palavra do Senhor diz que o homem não dependa do seu próprio entendimento, nem da força do seu braço, mas que ele dependa somente da força do Senhor. E por isso você, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo essa mensagem, está dessa maneira. Porque talvez você tenha dependido de você mesmo. Mas Deus não quer que você seja independente. Deus quer que você dependa dEle, da graça dEle, do amor dEle, aleluia, da misericórdia dEle, da força que vem dEle, da armadura que vem dEle, aleluia, da proteção que vem dEle, oh glória a Deus, da sabedoria que vem dEle, oh glória. E aqui, além de Deus dar uma ordem a Jeremias: levante-se, Ele manda para o lugar onde Ele quer e desça até a casa do oleiro. Primeiramente, levante-se. Porque como é que eu vou andar sem poder levantar, né, irmãos? Então, levante-se. E Deus dá uma ordem. E desça. E Deus fala do lugar. A casa do oleiro. Irmãos, nós sabemos que aonde nós clamarmos, ali Deus, Ele vai nos ouvir. Se clamarmos com o nosso coração sincero. Se nós entrarmos para o nosso quarto, é profético, entra para dentro do teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai que está ali, e Ele te recompensará. Mas, no livro de Hebreus, o apóstolo Paulo, ele vai falar algo muito importante para esses dias. Ele vai dizer que nós não venhamos a deixar de congregar como alguns fizeram. Não deixe de ir à igreja, não deixe de ir juntos com os irmãos. Nós todos temos falhas, mas não deixe de estar junto. Não deixe de adorar o Senhor junto, o corpo se juntar para adorar o Senhor, o Deus de Israel.
Deus se agrada. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivos em união. É tão bom adorar o Senhor juntos, ir para a casa do Senhor, se arrumar, se organizar e dizer, eu vou para a casa do Senhor. E lá, meus irmãos, lá também é casa do oleiro. Só que diferente da tua casa, do teu quarto, lá você vai se reunir com outras pessoas que também precisam do Senhor, que também passam por lutas como eu e você, que também passam por aflições, algumas lutas maiores, outras menores, cada um tem a sua batalha, cada um tem o seu propósito, mas o Deus é o mesmo. O nosso Deus de Israel, o Deus a qual nós servimos, o nosso Senhor Jesus Cristo, e é Ele quem opera, o Espírito Santo é o mesmo, em nós e através de nós. Por Ele nos movemos, existimos e fizemos todas essas coisas. Então, Jeremias ele recebe uma ordem, levante-se e desça a casa do oleiro. Aleluia! E lá na casa do oleiro, você ouvirá as minhas palavras. Ou seja, Jeremias precisou obedecer uma ordem de Deus para poder ouvir a sua mensagem, a sua palavra. Quer ouvir a voz de Deus, meu irmão? Quer ouvir a voz do Senhor? Obedeça. Obedeça as ordens que Ele tem te dado. Quando Deus falar para você, levanta, levanta e vai. Quando Deus te dá uma ordem, vai a tal casa, vai à casa do oleiro, vá, porque ali você ouvirá a voz do Senhor. Deus, Ele ama quando nós obedecemos, porque Deuteronômio 28, Ele vai dar muitas promessas sobre as bênçãos que vêm sobre nós quando obedecemos a palavra e as ordens de Deus. Aleluia! Então, Jeremias, ele descia a casa do oleiro. Quando Jeremias vai, então, ele vê ali um oleiro trabalhando sobre a roda. E esse oleiro, irmãos, aqui é profético, tudo isso é profético. Deus leva Jeremias para de forma que Jeremias entendesse e ele pudesse falar com Jeremias. Porque quando Deus ele fala conosco, Ele sempre vai falar de uma forma que nós venhamos a entender. Deus nunca vai te deixar com dúvida, porque a dúvida não é do Senhor, amém? Tudo que Deus falar com você, aprenda isso hoje, tudo que Deus falar com você vai ser de forma clara. Tudo que Deus falar com você que for Ele, vai trazer entendimento e clareza ao teu coração. Nada vai gerar dúvida, porque você vai ter a certeza que Ele falou de uma forma que você entenda. Aleluia! Então ali, Jeremias ele vê aquele oleiro trabalhando sobre a roda, que simbolizava ali Deus trabalhando na vida, na casa de Israel. Aleluia! E a roda era o instrumento ali que Deus usava, ali que Deus usa, o homem usa ali, o trabalhador, para moldar este vaso. Ou seja, Deus, ele usa muitas formas para nos moldar, para trabalhar em nós, para trabalhar em nossas vidas. Tem a palavra do apóstolo Paulo que diz que a multiforme graça de Deus, nós não entendemos e não precisamos entender como Deus vai agir, como Deus vai trabalhar. Eu e você só precisamos crer que quando nós oramos e obedecemos ao Senhor e ouvimos as suas palavras, aleluia, Ele está trabalhando, Ele está fazendo. Porque nós não agimos pelo que vemos, mas pelo que cremos. E cremos no Deus que é fiel para cumprir a sua palavra. Aleluia. Então, Jeremias, no versículo 4, vai dizer: como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Aleluia. Irmãos, que palavra maravilhosa para a nossa vida. Deus não te descarta. Deus não te abandona. Deus não te deixa. Deus não te joga fora. A palavra do Senhor diz que todo aquele que vem até mim, eu não o rejeitarei, eu não o lançarei fora. Ou seja, quando você se estraga, vamos dizer assim, quando você peca, quando você falha, quando você erra, quando você é infiel, quando você não desce mais à casa do oleiro para ouvir a voz do Senhor, Ele nunca te lançará fora por isso, não. Ele pega para mandar a sua, tudo que sobrou, tudo que restou,
tudo que se estragou. E diferente de nós que quando algo estraga, a gente coloca fora, lança fora, não quer mais saber, Deus não é assim. Deus não age como nós, porque Ele é Deus. Ele pega aquele vaso todo estragado, que talvez não tenha utilidade para mais nada. Aleluia. Ramanaraceia. E Ele faz um vaso novo. Sabe por quê? Porque para Deus você tem valor. Porque para Deus você é importante. Pode ser que o mundo não te valorize, as pessoas não te dão valor, as pessoas são ingratas. Se com Deus elas são, que sobra para nós. Se rejeitar o Filho de Deus, Jesus Cristo, imagina nós, queridos. Seremos perseguidos, afrontados, mas nunca desistiremos, porque Ele é o nosso Deus que pega todos os cacos, pega tudo que sobrou, pega tudo que está estragado e vai lá, ó, e vai amassando, vai fazendo de novo, vai colocando ali, vai trabalhando em nossa vida. E Ele faz um vaso novo, e não é qualquer vaso, não. É um vaso conforme a vontade dEle. Muitas vezes Ele vai pegar o vaso que acha que está pronto. Ele vai pegar um vaso que acha que sabe tudo, que tá lá, ó, eu sei, eu faço, eu oro, eu louvo, eu isso, eu aquilo. Só que Ele olha pra você e diz assim, ainda não tá como eu quero. Aleluia. Não é assim ainda. Não é assim. Aí Ele pega Ele mesmo, Ele vai lá, ó, desconstrói, constrói tudo de novo. E quando, irmãos, Deus desconstrói, não é fácil. Dói ser quebrado, dói ser moldado, dói ser trabalhado. Mas também nós temos o grande prazer de desfrutar e sermos vasos de honra na mão do Senhor, desse oleiro maravilhoso. E tudo que Deus faz nunca será para o nosso mal. Preste atenção nisso. Até mesmo as lutas, as enfermidades, as doenças, as provações, as dificuldades, nada é para o nosso mal. Mesmo que muitas vezes a gente entenda assim. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é perfeito. Ele é poderoso. E muitas das vezes a gente pensa assim, por que Deus está me castigando? Por que está acontecendo isso? A gente acaba murmurando, se entristecendo. Mas pensa diferente nessa manhã. Pensa que tudo que Deus está permitindo na tua vida é para que Ele possa trabalhar esse vaso. Para que Ele possa construir um vaso de acordo com a vontade dEle. Aleluia, para a glória dEle. Então, amados, a palavra do Senhor, ela vem à casa de Israel. Então Deus fala assim para a casa de Israel através de Jeremias. Será que eu não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Claro que Ele pode. Ele estava perguntando à casa de Israel, vocês acham mesmo, ó gente ser humano, vocês acham mesmo que eu, o Senhor, o Deus Criador, o Deus que criou todas as coisas, inclusive você e eu, não posso fazer como esse oleiro está fazendo nesse vaso? E outra palavra que eu gosto muito que diz assim, pode o vaso questionar o seu oleiro? Se é Ele quem nos forma, se é Ele que nos faz? Aleluia! E aqui então, amados, diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim são também vocês na minha mão, ó casa de Israel. Ou seja, Ele está dizendo à casa de Israel que quem faz é Ele, irmãos. Que quem derruba, quem levanta, quem constrói, quem destrói, quem dá vida, quem permite a morte, quem faz tudo é o Senhor. Nada é nós. E a casa de Israel acho que esqueceu disso. E Deus, através do profeta Jeremias, estava lembrando a casa de Israel que Ele é o oleiro, que eles eram obras de suas mãos. Que assim como aquele oleiro estava fazendo com aquele vaso, Deus tem poder e autoridade para fazer na nossa vida, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o soberano Senhor. Aleluia, glória a Deus. E ali, irmãos, a casa de Israel estava desobediente ao Senhor. Estavam contaminados por falsos ídolos, por idolatrias. Estavam totalmente desobedientes a Deus. E Deus, Ele usa essa palavra para dizer que mesmo a casa de Israel estando rebelde, mesmo eles estando daquela maneira como eles estavam, Deus ainda assim estava trabalhando. Deus ainda assim cumpriria o que Ele havia prometido. E Deus ali diz assim, sobre pecados.
No versículo 10. Se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia. Aleluia. Ao que havia prometido fazer. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês, porque Deus age através da dor muitas vezes, meus irmãos, Ele forja. Por isso, convertam-se, arrependam-se, cada um de vocês do seu mau caminho, e corrijam a sua conduta e suas ações. Deus está dando um alerta para Israel. Ei, Israel, eu estou usando esse problema, essa enfermidade, essa dificuldade, eu mesmo estou programando, fazendo algo para acontecer na tua vida, para que tu possa ser corrigido e que tu possa voltar à minha presença. Irmãos, Deus também age desta maneira, mas é por amor a nós, para que nós venhamos a voltar para os caminhos do Senhor. Muitas vezes Deus precisa nos forjar desta maneira. Inclusive comigo foi assim. Muitas das minhas lutas e batalhas foi por desobediência, por achar que eu dependia de mim mesmo, por achar que estava tudo bem, que não ia acontecer nada. Passei por muita luta e muita guerra para chegar aqui nessa manhã e dizer para você que não adianta você lutar contra Deus. Você nunca vai ganhar essa batalha. De uma forma ou de outra, Deus vai te alcançar. Amém? O oleiro vai trabalhar. E Ele já está trabalhando nessa manhã na tua vida. Amém? Que você receba essa palavra no teu coração. E eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos, se você puder, e buscar a presença do Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, nessa manhã tão abençoada, nesse início de segunda-feira, Pai, mais uma vez nós queremos glorificar, exaltar o Teu santo nome e Te agradecer, porque o Senhor é o Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus que todas as vezes que nós buscamos de todo o coração, o Senhor se manifesta. Todas as vezes que nós pedimos perdão dos nossos pecados e verdadeiramente, Senhor, nos arrependemos, mudamos o rumo da nossa vida por amor a Ti, o Senhor vem e se manifesta de forma gloriosa e poderosa e muda de ideia quanto ao mal que poderia permitir acontecer em nossas vidas. Porque o Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor tem planos de bem e não de mal, para nos dar no futuro uma esperança. O Senhor nos ama de forma incondicional. Obrigado por todas as vezes que o Senhor não desistiu de nós. Obrigado por todas as vezes que, mesmo em teimosia e infidelidade, o Senhor permanece fiel, Senhor. A Sua palavra, a Sua promessa em nossa vida. Pai, nós queremos nessa manhã descer à casa do oleiro. Nós queremos nessa manhã, Senhor, descer para ouvir a Tua voz, descer para receber as Tuas instruções e a Tua palavra em nosso coração. Tira de nós todo espírito de rebeldia, todo espírito, Senhor, de infidelidade, de desobediência, e coloca dentro de nós, Pai, um espírito reto, Pai, um espírito obediente, um espírito temente ao Senhor, Pai. Renova em nós, Senhor, um coração reto, renova em nós um espírito obediente, Pai, nessa manhã. Visita essa pessoa agora que está precisando do Senhor. Visita essa pessoa agora que por algum motivo ou outro desistiu do chamado, desistiu de ir à casa do oleiro, que não tem força para se levantar e descer até a casa do oleiro, Senhor. Que nesse dia, Pai, a Tua graça e misericórdia alcance essa vida, alcance essa pessoa, Pai, e que eles sejam impactados pela Tua presença, Pai. Abençoa a nossa semana e que haja muitos testemunhos para glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor. Assim nós oramos e Te agradecemos pela Tua palavra nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Queridos irmãos, que Deus os abençoe e que dê uma semana cheia da presença dEle. Busque a presença do Senhor. Ore. Quanto mais você orar, mais você ler a Bíblia, mais você se distanciar do que não agrada ao Senhor, mais perto dEle você estará. E quanto mais perto do Senhor você estiver, mais longe do pecado você estará. Amém? Estamos numa caminhada, numa corrida da fé, em busca da salvação, em busca da vida eterna, para chegarmos lá e naquele grande dia nos encontrarmos com o Senhor Jesus. E cremos que breve virá o Senhor nos buscar a sua igreja. Os sinais estão aí. O Senhor está voltando. Alinha a tua vida nesse dia, nessa manhã, em nome de Jesus.
Amém? Deixa teu comentário aqui, deixa um amém. Deixa aqui, pastora, tô no propósito. Receba essa palavra, tomo posse, para me ver quem está comigo aí na oração, amém? Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus.